Olá, bom dia. Vamos continuar na nossa caminhada pelo livro do Apocalipse. Hoje vamos ver o capítulo 7 do livro de Apocalipse. Vamos antes ter uma palavrinha com o nosso papai. Pai querido, nós queremos te louvar por mais esse dia, por mais tantas bênçãos que tu tens derramado sobre nossas vidas, pela tua proteção, Senhor. Te pedimos que tu estejas conosco agora, nos direcionando nesse estudo, pelo teu Espírito Santo, Senhor, dando discernimento para que possamos ver e rever aqui e tentar transmitir aquilo que assimilamos do estudo da Tua Palavra. Fica conosco, Senhor, também com nossos queridos, onde quer que estejam, Senhor. Guarda-nos, Senhor, debaixo da Tua proteção. Amém. Bom, estamos vendo aqui os principais personagens e símbolos mencionados em cada capítulo do Apocalipse. Esse capítulo 7, ele tem um título, Os Remidos da Tribulação e os 144 mil judeus. Os principais personagens são 144 mil selados de todas as tribos de Israel. 2, 4 anjos segurando os ventos da terra. 3, os 4 ventos da terra. 4, um anjo do leste com o selo de Deus para selar os 144 mil. 5, os servos de Deus que receberão o selo, os 144 mil. 6, a grande multidão de todas as tribos e línguas com vestimentas brancas, que são os salvos que irão crer em Cristo durante a tribulação. 7, a grande tribulação, quando a segunda metade do período dos 7 anos, no qual ocorrerão vários julgamentos sobre a terra, iniciada pela abertura dos selos por Cristo. A hora do julgamento que virá sobre a terra. Isso está em Apocalipse 3, versículo 10. Esse capítulo 7 que nós estamos vendo hoje, ele revela a mesma cena do capítulo 6, mas noutra perspectiva. Lá, no capítulo 6, 4 cavalos. Aqui, 4 ventos. Lá, os cavalos trazem juízos. Aqui, os ventos do juízo estão prontos para começar sua missão. Na verdade, esse capítulo 7 é um intervalo. Existe uma interrupção na sequência da ordem dos eventos relatados em Apocalipse, como se fosse um interlúdio, um parêntese. O fato de serem 4 anjos nos 4 cantos da terra indica que o juízo que vai desabar é universal. O controle divino sobre os cavaleiros, os ventos, assegura que há 2 grupos distintos que serão selados e ficarão livres, ficarão seguros antes que os cavaleiros avancem. No capítulo 6, houve o cumprimento cronológico das profecias à medida em que os 6 primeiros selos foram abertos. Nessa altura aqui dos estudos, há surge uma pergunta. Haverá salvação durante a grande tribulação?
Como essa questão ela é particularmente relevante, porque as Escrituras apresentam que o Espírito Santo será removido por ocasião do arrebatamento da igreja. De acordo com 2 Tessalonicenses 2,7, a terceira pessoa da Trindade Divina será retirada de acordo com 2 Tessalonicenses, a terceira pessoa da Trindade será retirada para que o homem da iniquidade se revele. Daí a pergunta naturalmente surge: como pode alguém ser salvo sem o ministério do Espírito Santo? Em Apocalipse 7, 2 grupos de salvos são mencionados: os protegidos, que são os 144 mil selados, e aqueles capazes de sobreviver à grande tribulação, que representados então pela grande multidão de mártires que aparece no céu. João registrou, e aqui vem o que está escrito na Bíblia: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Isso está nos versículos 1 a 3 do capítulo 7. A seguir, João escreveu: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso está no versículo 4. Logo após, vem uma lista detalhada das 12 tribos e 12 mil membros de cada uma delas, selados, protegidos. Quanto a isso, essa parte aqui, há diferentes interpretações sobre a identidade dos 144 mil. Há quem diga que este número é metafórico. Ele seria mais um símbolo do que uma estatística. Ele representa a cifra completa e perfeita dos crentes em Cristo. As 12 tribos de Israel não seria o Israel literal, mas o Israel verdadeiro espiritual, a igreja. Mas há um outro grupo, os dispensacionalistas, que interpretam os 144 mil como os israelitas que estarão vivendo no tempo da angústia de Jacó. Isso estaria em Jeremias 30, 5 a 7. Embora as tribos tenham cessado, Deus as conhece. Vide Isaías 11, 11 a 16. E Deus preservará um remanescente até restaurar o reino de Israel. Vejam Atos de 1 a 6. Esse será o tempo da plenitude dos gentios, mencionado em Lucas 21, 24. Com a plenitude do número dos gentios completo, vide Atos 15, 4 e Romanos 12, 25. Entendem que esses 144 mil referem-se aos judeus que se converterão depois do arrebatamento e antes do milênio, e que viverão na Palestina no período da grande tribulação, e serão poupados dos juízos que virão sobre
a terra por conta do anticristo. Assim, e os juízos virão sobre o anticristo. Assim, a selagem dos 144 mil não se refere a toda a nação de Israel, mas um grupo específico. Lá em Apocalipse 14, no final da grande tribulação, os 144 mil aparecem de novo. Eles são apresentados como redimidos, puros, resgatados por Deus e irrepreensíveis. Isso está em Apocalipse 14, de 1 a 5. Agora, indo novamente para Apocalipse 7, 9, de 9 a 17, também é apresentado outro grupo, que João assim descreveu. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Versículos 9 e 10 do capítulo 7. Este grupo, notavelmente diferente dos 144 mil, é formado de uma grande multidão que não se pode enumerar, composta de indivíduos que pertencem a toda nação, tribo, povo e língua. E é claro que já não se acham na terra, na visão de João, mas no céu. João prossegue a descrição. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Isso está nos versículos 11 a 12. Mais à frente, a seguir, João registra a resposta à pergunta sobre a identidade dessa multidão. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Isso está nos versículos 14, no versículo 14 do capítulo 7. Nos versículos que se seguem, eles são descritos como os que serviram ao Senhor. Recebem a promessa de que jamais sofrerão fome, sede ou calor, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Isso está nos versículos 16 e 17. É óbvio que se trata dos mártires que morreram na grande tribulação, por se recusarem a adorar o ditador mundial. Eles foram mortos, mas ressuscitarão na segunda vinda de Cristo, para entrar no reino milenar, conforme Apocalipse 24, versículo 4. Aqui, já finalizando, na grande tribulação não há proteção contra o martírio, exceto para os 144 mil especificamente mencionados.
Mas a reconfortante provisão divina em favor dos mártires da fé enriquece o conceito de como no céu as tristezas da terra serão apagadas e os salvos serão objeto da graça de Deus. Ficamos por aqui e isto nos mostra, essa revelação, o quão importante é estarmos vigilantes para que possamos ser arrebatados na primeira vinda de Jesus, quando ele vier nas nuvens arrebatar o seu povo. Porque aqueles que aqui permanecerem, muitos às vezes que conhecem a palavra, mas que estão afastados, que estão desgarrados, ou outros que até nem conhecem, eles não estão, se não estiverem cheios do Espírito Santo, como aquelas noivas preparadas quando o noivo vier buscar, com as suas lamparinas cheias do azeite, que representa o Espírito Santo no caso, esses ficarão para depois e passarão por martírios, por muita coisa que pode ser evitada. Então vale a pena estarmos vigilantes.